Destaques agora da economia. Receita paga o último lote de restituição do imposto de renda. Governo do Estado libera a segunda parcela do 13º para servidores estaduais. Comércio de Marília funciona até às 5 da tarde neste sábado, com expectativa de crescimento das vendas em pelo menos 5% em relação ao ano passado. E o crescimento do PIB brasileiro? O governo já trabalha com 1% este ano e 3% no ano que vem, prometendo reduzir ainda mais a taxa de juros. Olá, o Banco Central anunciou um novo corte na taxa de juros que passou para 7%. Há mais de 30 anos o Brasil não tinha uma taxa básica de juros tão baixa. O presidente Michel Temer falou sobre a medida. Vamos acompanhar. Mais uma boa notícia para todos. Hoje o Banco Central cortou novamente a taxa de juros, que está em 7%. Reduziu mais 0,5%. Vocês sabem que é a 10ª redução de juros no nosso governo, que tem 1 ano e meio. E, portanto, com estes juros mais baixos, evidentemente que fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar. Porque, naturalmente, isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então, nós temos esta boa notícia, fruto precisamente do que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. Não posso deixar de comemorar com você esta decisão do Banco Central, reveladora de que o Brasil está voltando aos trilhos. Tá aí Temer falando, já recebeu alta no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, retornando a Brasília. Mas ele vai permanecer com uma sonda por pelo menos 3 semanas depois da cirurgia urológica. Bem, o nosso convidado para falar sobre essa medida, será que a queda dos juros realmente vai beneficiar a população, o consumidor no aspecto geral? José Mário Rando, consultor econômico. Boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal 4 Notícias. O seu comentário. Nós vemos o seguinte, essa taxa básica de juro, ela é uma questão mais política, né? E ela é apenas a Selic, a taxa de captação. Ela nos traz um problema muito sério, a princípio, né? Primeiro que com a taxa baixa, os bancos não estão disponibilizando dinheiro. Não tem dinheiro no mercado, porque o risco está muito alto e eles derrubaram um pouquinho o juro no final. Então, é a mesma coisa que você dizer, olha, vai fazer um Finame, vai fazer financiamento de casa própria, vai fazer um financiamento de investimento para a construção de indústrias. Tudo isso é repassado pelo BNDES. E o banco, muitas vezes, aprova o crédito do cliente e quer ser o aval do cliente. Mas o BNDES não repassa o dinheiro. Tem o dinheiro? Tem nos noticiários. Mas a hora que o banco diz, olha, eu aceito ser o repassador, pegar esse dinheiro, ser o aval do meu cliente, né, que ele pega garantia, o BNDES não libera dinheiro. Eu vejo vários casos de indústrias que venderam o equipamento com Finame e não conseguem receber. Então não tem o dinheiro tão fácil assim como você está dizendo. E essa taxa, hoje a Selic, é apenas a captação. É quanto nós recebemos se nós tivermos dinheiro aplicado, que não dá 7, vai dar 6 ao ano, né? Isso traz um problema meio sério. Por ser um fato muito político e não um fato muito real, porque a taxa básica de juros está baixando e a inflação eles também noticiam muito baixo. Primeiro, a inflação não é real, né? Ela está mascarada. Nós sabemos que quem vai em supermercado sabe que os produtos estão subindo. Quem compra combustível, né? Gasolina, álcool, diesel, e o agronegócio depende mais do diesel, né? O gás, né? Nós tivemos absurdos, a energia elétrica subindo. Então não é possível que tudo isso subiu como subiu e nós vamos ter 3% de inflação no ano. A taxa básica do juro em 7, estava 7,5, baixou para 7, traz um certo risco. Por quê?
Qual que é a preocupação? É o pequeno investidor. Você pega alguém que tinha 500 mil reais, ele ganhava, quando estava 12, 13, 1% ao mês, e ele tinha aí 5 mil reais por mês, ele se mantinha com 5 mil reais. Hoje, com 500 mil aplicado, ele vai ter 2.500, ele fala, não consigo viver mais. Ele corre e começa a montar alguma coisa por aí. Então, nós vemos uma quantidade muito grande de pequenos estabelecimentos, pequenos, em que nós sabemos que não tem planejamento para montar, não teve um projeto, e a pessoa se desesperou e montou. Outros, que não são da área pecuária, arrendam uma terra, fazem qualquer loucura, ou pegam fazem um acordo com um parente, uma fazenda de um parente, uma terra de um parente, compra gado, paga um valor absurdo. Por quê? Porque ele não é da área. Então, muita gente entra em áreas erradas com o juro muito baixo, porque ele não se mantém com aquele juro. A preocupação, na verdade, é o investidor de 500 mil para baixo. Porque quem está investindo grandes valores não faz besteira. Ele sabe trabalhar com dinheiro. Ele sabe que não pode fazer loucura nenhuma. Então, a preocupação realmente é que isso gere uma inflação do qual fica paralela e não fica anexa a nada. Eles não contabilizam essa inflação. Mas é claro que quando o povo cria desespero, a inflação sobe. E isso é extremamente preocupante. É uma situação... Mas isso não é contraditório? Está baixando o juro e ser preocupante? Não é contraditório, porque está baixando o juro, mas nós temos uma inflação completamente manipulada. E isso torna bastante perigoso. E o dinheiro final não é os 7%. O cheque especial ainda está 175%, o cartão de crédito está 320%, né? O crédito pessoal está 90%, 100% ao ano. Então, é preocupante por quê? Porque as coisas não estão andando dentro de uma realidade. Uma inflação real e um juro que se paga para as pessoas real. Quem está pagando isso daí é o pequeno investidor, de fato. Reforma previdenciária fica para 19 de fevereiro. Ano que vem, eleições. Fora Copa do Mundo, que afeta também, como não, o próprio Brasil e o brasileiro. O que esperar do ano econômico de 2018? O governo já trabalha aí com 3% de crescimento do PIB da ano. Eu acho extremamente difícil. Eles estão estimando, né? Começou a estimar 0,1% no começo do ano o crescimento do Brasil. Agora eles estão falando que possivelmente dê 1%. Se houve realmente esse crescimento de 1%, nós deveríamos ter um emprego muito mais aquecido. O governo noticiou 13 milhões de desempregados e hoje ele está noticiando 12 milhões e 600, que não condiz com a realidade. Nós sabemos que com o subemprego, com aquelas pessoas que nunca participaram do emprego, o Brasil hoje tem 30 milhões de desempregados. Ou seja, tem uma população que quer entrar no mercado, mas nunca entrou, e ele não está no índice do IBGE, porque ele não está nem em admitidos e nem demitidos. Então o número é muito maior. Então a gente não acredita muito nesse crescimento, até porque uma boa parte dele é feito exclusivamente pelo agronegócio. O produtor foi se espremendo. O produto está com preço baixo, ele produz mais, vai jogando o produto no mercado, cada vez vai ficando pior para ele, porque o produto vai baixando mais ainda. Tá? Então isso aí, essa inflação que eles falam de alguns produtos de cesta básica, é às custas do produtor, porque produziu mais e jogou no mercado. Então é uma situação assim, bastante preocupante. Reforma da Previdência, eles têm convicção absoluta que não passaria agora, claro que não passaria, né? Não tem a votação necessária. Possivelmente não passe também em fevereiro, porque é um ano político, e ninguém vai querer votar para aumentar o prazo das pessoas aposentarem. Além do mais, a reforma da Previdência é uma coisa totalmente desequilibrada. Tem que reformar a Previdência, não fazer a reforma da Previdência, como nós já falamos aqui, né? A Previdência é previdência, para que as pessoas se aposentem. No Brasil, ela é saúde, ela é assistência social. Quem nunca recolheu nada, recebe pela Previdência. A saúde, todinha pela Previdência. Não, a saúde tem que ser recolhida por uma empresa privada, né? A pessoa que nunca recolheu nada tem que receber, sim, mas tem que receber do Ministério Social. Tem que descarregar a Previdência. Tem que reformar completamente a administração da Previdência. Descarregar é um elefante pesado, né? Então não adianta nada fazer essa reforma, que daqui a um ano ela vai ter um estouro ainda muito maior. Daqui 2 anos maior ainda, porque tudo sai da Previdência. Então nós não acreditamos que vai ter um aquecimento de fato
nos próximos períodos. Por quê? Porque as coisas não estão andando muito bem dentro dos trilhos, né? Tudo que você vê é assim, alguma coisa fora de uma realidade de Brasil. Ou seja, é alguma coisa maquiada para a população ver. Olha, precisa aprovar a Previdência, você não vai receber a sua aposentadoria. Não é verdade, não é por aí, sempre recebeu. Quer dizer, então, são coisas que nós estamos vendo que está se colocando, né, garganta abaixo para todo mundo, e atos muito políticos, muito mais políticos do que econômicos. E isso é extremamente preocupante, porque não gera o aquecimento para 2018. E é triste o Brasil, entre as 10 principais economias do mundo, ter ainda grande parte da população na miséria. 1 em cada 4 brasileiros vivendo na miséria. Exatamente isso. Nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo. Nós temos estamos entre os 10 maiores, mas a distribuição de renda é péssima, né? Você vê as pessoas que têm um nível um pouco mais baixo na área em questão da educação, a formação, o salário é muito baixo, né? Então, o que nós percebemos? E o pior do que isso, uma boa parte das pessoas estão desempregadas. Houve um êxodo rural, isso não se consertou mais. Depois as pessoas vieram para a cidade e o que aconteceu? O governo destruiu a indústria, não incentivou a indústria em absolutamente nada. E as pessoas não voltaram para a agricultura mais, elas permaneceram na cidade. Elas estão aí sem condições nenhuma de se especializarem, de prestar um serviço melhor e de ter um ganho melhor. Até porque a indústria decresceu. O que cresceu foi o agronegócio. Então deveria haver uma reversão. Deveria esse êxodo que houve urbano, esse êxodo rural que saiu todo mundo, deveria ter um êxodo urbano agora e voltar para a agricultura. Não, mas a agricultura é um dos itens que mais foi investido tecnologia nela. E também não tem como voltar hoje. Por quê? Porque a agricultura se tornou tecnológica. Isso nos preocupa muito, de fato. Muito bem. Obrigado, José Mário Rando, consultor econômico. Daqui a pouco vamos falar sobre o Dia do Arquiteto, atividade importantíssima para crescimento urbano organizado. Já, já.